Olá, meu nome é André Leal e meu grupo falará sobre o Plano Real. Além de mim, o grupo é composto por Adler Rosa Almeida Oliveira, Francisco de Assis Alves Ribeiro e Valneir Alves Monteiro. As colegas Antônia Jalma Fidelis Silva e Lucilene Nascimento Cardoso, que também fariam parte do grupo, não puderam apresentar. Falar sobre o Plano Real é falar sobre a nossa moeda em atual circulação. Podemos dizer que hoje a economia brasileira passa por uma crise considerável, conforme podemos acompanhar nos noticiários. No entanto, nada é comparado aos problemas que o país enfrentou no início da década de 1990, que originou a criação do Plano Real. Este plano foi criado em 1994 pelo então presidente Itamar Franco, sendo aprimorado pelo seu sucessor Fernando Henrique Cardoso, que na época da criação do plano era ministro da Fazenda do Itamar Franco. Este plano servia como uma forma de retomar o equilíbrio das contas do governo, visando eliminar a inflação brasileira, cujo acumulado em 12 meses naquela época estava próximo dos 5.000%. Nisso, o Plano Real foi dividido em 3 partes. A primeira fase é a fase do ajuste fiscal, que foram as ações imediatas com a intenção de organizar as contas públicas, visando controlar a superinflação e a disparada de preços, além da crescente desvalorização da moeda. Aqui houveram medidas de redução de orçamento, criação de plano de privatizações, entre outras decisões na busca de um resultado econômico positivo com o plano. Segunda intenção foi a criação da unidade real de valor, que era uma forma de atrelar o valor dos produtos ao preço do dólar do dia anterior, sendo eles atualizados diariamente e convertidos em seguida ao cruzeiro real, moeda da época. A terceira medida, a terceira fase do Plano Real, foi a implementação da moeda, o real de fato, aquele que nós conhecemos, impondo regras de emissão e lastramento da nova moeda visando sua estabilidade. Foi nessa etapa que houve a conversão dos cruzeiros reais para o real. As fases iniciais foram mais teóricas no sentido de não interferir de forma ágil e eficaz no dia a dia da população, pois faziam parte do planejamento do projeto que envolveu medidas e inovações para a realização e concretização do plano de forma eficiente e eficaz. Mas a terceira fase, com a implantação do real, da moeda de circulação, foi marcado por um conjunto de medidas onde o governo agiu conforme podia diante das adversidades. O resultado pode ser considerado positivo, visto que, ao final do ano de 1994, a inflação que antes alcançava 5.000% já estava em 916% e, em 1995, estava em 22%. Mas todas essas fases e mais detalhes sobre o Plano Real, suas aplicações e resultados serão debatidos a seguir pelos meus colegas. Encerro por aqui a minha participação. Olá, sou Francisco de Assis, vou dar continuidade ao assunto, falar da fase 1, o ajuste fiscal. A chamada primeira fase do Plano Real foi composta, conforme explicitava a própria exposição de motivos, por 2 reforços de ajuste fiscal: o Programa de Ação Imediata e o Fundo Social de Emergência. A rigor, já havia sido lançado em maio de 1993, tendo por foco a redefinição da relação da União com os Estados e do Banco Central com bancos estaduais e municipais, além de um programa de combate à sonegação. O diagnóstico do problema fiscal como causa da inflação no Plano Real pode ser bem compreendido através da interpretação de Edmar Baixa. De acordo com este, há coexistência entre déficit operacional abaixo, menos de 1% na média em 91 a 93, e alta inflação no país não deveria ser interpretada como foram por ocasião do plano cruzado, como prova da pouca relevância do desajuste fiscal para a inflação. Já existiria no Brasil um déficit potencial, um desequilíbrio não revelado. O fato é que as mudanças introduzidas pelo Fundo de Ação Imediata e pelo Fundo Social de Emergência não se mostraram
suficiente para assegurar o equilíbrio fiscal, sequer em 95. Além disso, o governo foi extremamente otimista nas suas perspectivas em aprovar, nos anos que se seguiram, reformas estruturais no Congresso. O Fundo Social de Emergência foi aprovado em 28 de fevereiro de 1994. Nesse ano, tivemos um primeiro semestre de elevada inflação, em média 43% ao mês, e um segundo semestre de inflação relativamente baixa, 3% ao mês, em média. No segundo ano de 95, a inflação é moderada ao longo de todo o ano, com média de 1,7% ao mês. A inflação, na realidade, foi reduzida continuamente no período que sucedeu a introdução da moeda até 1999, quando ocorreu a desvalorização cambial, o ajuste fiscal proposto pelo Plano Real. Em suma, não foi eficaz e sua ausência não impediu a queda da inflação no período. Isso, porém, não significa afirmar que o quadro fiscal brasileiro não fosse problemático, nem que não tenha sido, em parte, responsável pela deterioração das perspectivas dos investidores externos, que culminou com a referida desvalorização. O que se está aqui ressaltando é, sobretudo, que o ajuste fiscal não se comprovou, na prática, pré-condição para a estabilidade. Em contrapartida, a desindexação promovida pela URV, Unidade Real de Valor, teve papel fundamental para o combate à inflação. Segunda fase. Eu sou Adler Rosalvo de Oliveira, o grupo que eu faço parte ficou com um tema sobre o Plano Real e eu vou falar sobre a segunda fase do Plano Real, que é uma fase conhecida como desindexação. O objetivo dessa fase do Plano Real foi eliminar a memória inflacionária que existia no Brasil. Basicamente, através de estudos, eles chegaram à conclusão de que a inflação no Brasil ela gera um tipo de inflação conhecido como inflação inercial, que é uma tendência de aumento de preços que permanece no mercado, mesmo sem haver fatores econômicos que justifiquem esse reajuste. Simplesmente os comércios eles reajustam os preços por reajustar, porque eles reajustaram no passado, eles tendem a ficar reajustando sempre e reajustando sempre, simplesmente porque podem. E como essa alta de inflação ela não é relacionada a fatores econômicos, ela é difícil de controlar através de política monetária. Então, eles partiram de uma teoria de que historicamente as hiperinflações elas são sim relacionadas à política monetária, enquanto as altas de inflação frequente, que é a inflação inercial, por não serem relacionadas à política monetária, elas são mais difíceis de controlar. Então, o plano da desindexação foi simular uma hiperinflação. Como simular essa hiperinflação? A ideia inicial era criar uma nova moeda para que a circulação de uma nova moeda, junto com a moeda velha que já existia, permitiria que o público ele manifestasse um desejo de ter a nova moeda apenas pela sensação de inovação, fazendo com que houvesse uma desvalorização da antiga moeda, e essa desvalorização geraria uma hiperinflação. Então, botaria a inflação dentro de parâmetros que poderiam ser controlados por políticas monetárias. Só que isso deveria ser feito de uma forma controlada. Então, o surgimento de uma nova moeda poderia ser perigoso. Para contornar isso, eles não criaram uma nova moeda. Eles criaram a URV, a Unidade Real de Valor. A Unidade Real de Valor não era uma moeda, ela era um parâmetro indexador para contratos que permanecia a moeda antiga, que era o Cruzeiro Real, como a moeda final de pagamento dos acordos de comércio. Basicamente, a implantação do RV durou 4 meses e na prática só houve hiperinflação no período da implantação da URV e no período da transição para o real. Inicialmente, a URV, como ela não era uma moeda, ela é só uma unidade, o preço final ainda era em Cruzeiro Real. Então,
As negociações eram feitas em URV e por final elas eram reconvertidas para o Cruzeiro Real, para não gerar um descontrole da inflação, mantendo sempre a velha moeda, mesmo que desvalorizada, mantendo ela dentro da circulação. E só quando eles tivessem controle total do sistema de inflação, de como a inflação estava andando, foi que eles fizeram a transição da URV, que é a Unidade Real de Valor, para uma nova moeda, que foi o real. Olá, sou Valdemir Alves Monteiro e para concluir o nosso seminário de economia brasileira, podemos dizer que o período de 1990 a 94 foi marcado pelo início do processo de privatização e de abertura econômica. De forma esterilizada, ao final dos anos de 1990, após uma década sem investimentos e em luta sem sucesso pela estabilização, o modelo de crescimento brasileiro, com grande ênfase na substituição de implementações, havia se esgotado. Do ponto de vista político, o período foi bastante conturbado, culminando ordem de 4 dígitos e as exportações cresceram uma taxa de 4,8%, enquanto as importações cresceram uma taxa bem superior. Com a renúncia do presidente eleito Fernando Collor, após 30 anos sem votações diretas, ainda que incipiente, a nossa democracia revelou uma relativa maturidade ao impor a queda do presidente, sem interrupção dos rituais de democracia, com a posse do vice-presidente da República. Os 2 planos realizados no governo Collor, tal como os das décadas anteriores, fracassaram no sentido de alcançar uma estabilidade duradoura de preços. A estabilização veio somente através do Plano Real, uma estratégia de estabilização dividida em 3 fases: o ajuste fiscal, a desindexação e âncora nominal. O Plano Real possuía, na sua concepção, várias originalidades. Ao contrário das outras experiências em que atribuía a principal importância ao componente inicial, o Plano Real defendia que o excessivo gasto público era o principal responsável pela inflação. A segunda originalidade do Plano Real refere-se à própria estratégia adotada para tratar o componente inercial da inflação. A terceira fase do Plano Real, porém, não houve originalidades. Na realidade, percorreu-se o caminho de quase todos os países que adotaram âncora cambial. Devemos fazer uma pergunta: mas por que o Plano Real deu certo? A resposta envolve um conjunto de fatores que, reunidos, fizeram a diferença. Em primeiro lugar, as condições externas para a estabilização eram muito melhores em 1994 do que nos anos anteriores de 1980. Havia abundância de liquidez internacional e um elevado patamar de reservas, cerca de 40 bilhões. Além disso, na década de 1990, a economia brasileira se tornou muito mais aberta. Por último, mas não menos importante, o Brasil concluiu um acordo nos moldes do plano. A vitória da inflação obtida no Plano Real foi, sem dúvida, uma grande e importante conquista. Com o passar dos anos, porém, relevaria que esta se limitou à estabilidade dos preços, mantendo-se a instabilidade no lado real da economia, com a persistência da volatilidade do crescimento. O Plano Real fica na história como uma estratégia complexa e bem-sucedida de desmonte de um
sofisticado do sistema de indexação, construído ao longo de 30 anos. Todavia, o problema de indexação, infelizmente, não desapareceu por completo e permanecendo um grande desafio para os próximos governos até o dia de hoje. E aqui a gente conclui o nosso seminário, nosso trabalho, agradecendo a todos. Muito obrigado.